nação, tanto mais que a imaginação primitiva não parece susceptível de ilações abstratas dessa natureza, mas na realidade objetiva dos fatos, dos fenômenos paranormais. Richetti propôs no Traité de Metapsique a teoria do condicionamento da percepção extrasensorial, a crença. Sual comprovou em experiências de voz direta, realizadas em Cambridge, a importância desse possível condicionamento. Mas o fato de haver a sujeição de determinados fenômenos psi à crença dos sensitivos não nega a validade dos mesmos. Pelo contrário, esse fato coloca imediatamente o problema da origem da crença, mostrando a relação direta desta com as funções psi. O sensitivo católico, por exemplo, que ao perceber uma visão extrafísica luminosa empresta-lhe as características do santo de sua devoção, ou o sensitivo espírita que lhe dá a forma de um espírito de pessoa sua conhecida estão condicionados pela crença. Mas essa crença, por sua vez, tem um condicionamento de origem, pois surgiu no passado em virtude da existência dos fenômenos psi e posteriormente se desenvolveu no processo natural de racionalização das experiências. Não estamos, é evidente, diante de uma nova questão de prioridade, semelhante à do ovo e da galinha, porque neste caso a crença requer um motivo para formar-se. Ao mesmo tempo o motivo está suficientemente demonstrado na própria investigação histórica, uma vez que a manifestação do paranormal é um fato histórico inegável. Assim as funções psi, agora cientificamente demonstradas, como manifestações de faculdades naturais do homem, e até mesmo dos animais, modificam a nossa posição diante do problema da origem das religiões. Essa modificação é de tal importância que vale, como demonstrou Bosano, por uma revisão da escola antropológica inglesa à luz das novas conquistas da ciência. Seria temerário afirmarmos, segundo o argumento ontológico, que a ideia de Deus nos prova sua existência porque corresponde a uma percepção extrasensorial do Ser Supremo. Não se pode dizer que psi confirma a teologia, o que seria absurdo. Mas é evidente que psi confirma a origem empírica da crença e consequentemente a origem natural da religião. As consequências deste fato são de tal alcance que bastariam para justificar a investigação dos fenômenos psi. Diante da realidade extrafísica demonstrada pela parapsicologia, a posição do homem no universo modifica-se fundamentalmente. Já não podemos pensar na vida humana como uma ocorrência efêmera e sem sentido na ordem natural, uma vez que ela revela possuir um substrato da natureza transcendente, ou em última instância ser esse próprio substrato. Assim as aspirações universais de transcendência do homem impõem-se ao nosso raciocínio com a força das constatações objetivas. Este problema nos leva a considerar em maior amplitude a tese de Heine referente à polaridade dos fenômenos psi. Se a percepção extrasensorial é o polo subjetivo desses fenômenos e a psicocinesia é o seu polo objetivo, então o problema da crença deixa de ser apenas subjetivo. A posição individual do homem diante da possibilidade de existência de formas de vida superiores, não materiais, passa imediatamente para o plano das experiências coletivas. Explica-se dessa maneira a passagem histórica da crença, como fenômeno individual, de ordem psicológica, para o plano social e, portanto, para a ordem lógica. Noutras palavras, a crença deixa de ser uma posição pessoal da mente diante da experiência individual para se transformar no processo de racionalização religiosa, consubstanciando-se nos dogmas de fé. Temos assim a polaridade de Heine no plano histórico, a crença como o polo subjetivo da percepção do universo extrafísico e a religião como seu polo objetivo, aquele em que a realidade abstrata se concretiza no plano social. Lembremos um exemplo. Tales de Mileto afirmava, o mundo é pleno de deuses, ou seja, é cheio de deuses. A afirmação decorria de uma crença ou de uma visão paranormal. Tales via os deuses ou apenas aceitava a tradição mitológica. Deuses eram todas as entidades espirituais, pois sua condição era divina, superava a condição humana, pelo que sabemos dele, não era um homem de crenças. Sócrates ouvia o seu demônio gênio e contradizia as crenças do seu tempo. Ambos estavam diante de fatos positivos,
de realidades transcendentes mais objetivas, como são objetivos os elementos abstratos da matemática e da lógica, e revelavam o que percebiam pelos seus próprios sentidos físicos, os olhos de um e os ouvidos do outro. Dessa experiência sensorial, pois o extrasensório se traduzia em percepções sensoriais, ambos, Tales e Sócrates, elaboraram novas crenças. A percepção do universo extrafísico se traduziu, para ambos, nas formas subjetivas da crença. Mas quando Tales e Sócrates quiseram concretizar suas crenças no plano social, em forma de novas religiões, tiveram de enfrentar a reação da religião dominante. O problema da polaridade de psi se torna bem claro nesse exemplo. A crença é o polo subjetivo do fenômeno religioso e a religião, como estrutura social, o seu polo objetivo. 13. Psi e o realismo. O estudo que procuramos fazer, no capítulo anterior, das relações de psi com a crença, levou-nos naturalmente a outro tipo de relações, as de psi como realismo. Não obstante a ambiguidade do termo, sua origem literária o tem definido ultimamente como uma posição existencial. O real aparece em nossa atitude diante do mundo como o aqui e o agora, o presente, e consequentemente o dado imediato ou a manual de Heidegger. Assim, realismo é a nossa integração no real, a nossa vivência das coisas como elas são dadas ao nosso aqui e ao nosso agora, no espaço e no tempo. Umberto Mariotti, que já citamos várias vezes, ao colocar o problema das relações entre a parapsicologia e o materialismo histórico, indica a necessidade de um realismo espiritual, que supere o realismo marxista. Este é o problema fundamental do momento e não pode ser resolvido apenas no campo religioso ou filosófico, terá de sê-lo no campo científico. O materialismo marxista não é outra coisa senão uma atitude realista. Mas qual a realidade encarada pelo marxismo? A realidade do dado imediato, mas um dado submetido à elaboração ideológica, um dado convertido em esquema. A realidade marxista é a da coisa no seu sentido existencial. A realidade linear isola um realismo do objeto, levado à tela pelo cinema italiano. A força desse realismo está precisamente no seu imediatismo. Contra ele ergue-se o idealismo religioso e filosófico, essa dupla forma de fuga para a passargada, que só pode interessar aos que amam a ilusão e buscam a utopia, segundo afirmam os chamados espíritos positivos. Mariotti encara o problema e adverte: se o realismo marxista não for superado por um realismo espiritual que o supere em tudo, a consciência materialista continuará a se impor, e vãos serão os protestos dos idealistas e religiosos. As realidades espirituais, se de fato existem, deverão ser expostas ao homem moderno com a mesma objetividade dos fenômenos físicos e sociais. A esta posição de Mariotti só temos a opor uma objeção, a de que não podemos dividir a realidade e criar outra forma de realismo esquemático, a título de espiritualismo. Elaborar um realismo espiritual seria opor um esquema a outro, pura e simplesmente. Ao provar, como afirma Heine, a existência de um universo extrafísico, a parapsicologia não nos oferece uma nova realidade mutilada, mas, pelo contrário, propõe-nos o restabelecimento da realidade total. No campo da física e da biologia abrem-se novas perspectivas para esse restabelecimento, com os progressos da física nuclear, o desenvolvimento da biônica e da cibernética. Mas, enquanto essas novas direções mergulham no imediato, perfurando sem querer o poço do futuro, emaranhadas na velha concepção materialista, a parapsicologia, pelo contrário, rasga deliberada e corajosamente o véu conceptual do organocentrismo para mostrar o reverso da medalha. Com isso nos coloca no imediato de duas faces, oferecendo-nos um novo tipo de realismo com a inevitável polaridade físico-psíquica. É uma felicidade que na própria União Soviética o professor Vassiliev, por exemplo, tenha preferido o estudo das funções psi ao exame das simples estruturas orgânicas da vida. As relações de psi com o realismo foram evidenciadas quando tratamos do problema da origem das religiões. Do meio-realismo de Spencer vimos Bozano partir para o realismo total de Lang e Friedon Long, distendendo as perspectivas teóricas do organicismo spenceriano na direção do extrasensorial.
Temos aí um exemplo claro do que Psi pode oferecer-nos, no tocante à superação do realismo marxista. Embora essa superação esteja sendo feita, como já vimos, de maneira histórica e, portanto, irreversível, em todas as zonas ontológicas do objeto, pelas várias ciências que alargam as suas possibilidades de investigação, somente a parapsicologia realiza o avanço conceptual necessário. Podemos dizer que de certa maneira a natureza analítica das ciências continua fiel a si mesma nesta hora de transição cultural. As ciências procedem por unidades, partindo da análise do átomo para a análise das moléculas e das células, nesse esmiuçamento típico de experimentação materialista, de investigação sensorial. A física descobre o reverso do átomo, a biologia, a contraparte da célula, a química, a face oculta da molécula. Mas a psicologia, ampliando-se nas áreas marginais da investigação parapsíquica, retorna inevitavelmente à sua natureza filosófica ao defrontar-se com a realidade de Psi e constatar a impossibilidade de seccionar novamente o imediato. Essa exigência lógica de enfrentar o todo de maneira gestáltica faz da parapsicologia uma espécie de renascença psicológica. Como acentua Rini, a psicologia volta ao seu objeto perdido, a alma, e o faz da mesma maneira porque o quatrocento italiano voltou à cultura clássica, ou seja, procurando compreendê-la de novo em maior profundidade. O realismo de Psi não é nem pode ser apenas Psi. Felizmente isso parece bem compreendido pelos principais parapsicólogos que não pretendem fazer das suas investigações o abre-te sésamo do conhecimento total, mas pretendem apenas conquistar o terreno esquecido, a terra de ninguém que se estende aos lados do nosso saber científico. O simples fato de considerar-se a parapsicologia como disciplina complementar, de natureza efêmera, destinada a sondar as áreas paralelas ao campo da psicologia, revela sua humildade. A importância das pesquisas parapsíquicas não está na teoria ou no ato em si das pesquisas, mas nas consequências que delas advêm. Opor, não ao realismo marxista, mas a este, ao positivismo, ao materialismo e ao existencialismo sartreano uma forma nova de realismo é a missão da parapsicologia. Para tão grande feito não necessita ela de se transformar numa ciência autônoma, nem de gerar uma nova filosofia. Basta-lhe a glória humilde de provar, como está fazendo, através dos próprios métodos de investigação do materialismo, a existência de outro componente da realidade, negligenciado pelo imediatismo. Quando essa tarefa estiver cumprida, as pretensões atuais da biônica e da cibernética, que se desenvolvem nos rumos de uma concepção mecanicista da vida, tendente a fazer do homem uma espécie de robô cósmico, estarão frustradas naturalmente. Mas a contribuição de ambas para o aclaramento dos problemas científicos será tão importante, na medida dos respectivos limites, quanto a da parapsicologia. Ao integrar o realismo ou a concepção realista do mundo na sua totalidade, com a junção do psíquico ao físico, como duas faces de um mesmo rosto, Psi terá aberto as portas de um novo mundo. O real não será mais o simples imediato e o objeto apresentará, na sua perspectiva ontológica, a dupla realidade de que se constitui. Psi nos dará o realismo total da conjugação espírito-matéria. Essa polaridade universal é que o realismo imediatista do século procura fugir. Porque é em vão que o homem se esquiva à realidade ontológica do seu próprio existir. A sua realidade não está na existência, mas no ser que gera e determina o existir. Heidegger, que considera o problema do ser como o único problema realmente filosófico, só tratou da existência como um meio de atingir a realidade ontológica e mergulhar na verdade ôntica. A pesquisa parapsicológica tem um procedimento heideggeriano. A finalidade do seu método quantitativo é a qualidade. Os signos das cartas Zener e os números dos dados de Rini são instrumentos de manifestação do poder do espírito no plano material da pesquisa científica. A captação quantitativa desse poder, fragmentariamente manifestado nos processos de investigação, conduz ao realismo ontológico em que o conhecimento se integra na plenitude da realidade vivencial, constituída pela polaridade espírito-matéria. 14. Psi na medicina.
Interessam os fenômenos psi, e mais particularmente as funções psi, ao estudo da medicina e ao preparo dos médicos. Jean Ewald, em artigos publicados na revista americana Journal for Psychotherapy, em outras publicações especializadas e por último no seu livro New Dimensions of Deep Analysis, acentua o seguinte: as implicações de psi, como revelação de um novo aspecto da mente humana, têm tamanho alcance que reclamam a revisão e a recolocação de numerosos pressupostos teóricos relativos à estrutura da personalidade, às relações psicossoma, à localização cerebral e à natureza do nosso mundo perceptivo em geral. Nesse curioso livro Novas Dimensões da Análise Profunda, Ewald coloca os problemas de psi no quadro de suas observações e experiências da clínica psiquiátrica, relatando casos e revelando as relações de psi com as instâncias psicanalíticas da personalidade. Esses estudos são revalidados pelas experiências e pesquisas de Eisenbud, Paterson Crary, Ullmann, Fodor, Jost Merlock, Gillespie e outros. O professor Heine, em O Novo Mundo da Mente, dedica um capítulo ao estudo das relações entre a biologia e a parapsicologia, advertindo: seria difícil medir a importância das consequências de psi num campo tão vasto como o da biologia. No outro trecho, Heine acentua: as investigações parapsicológicas, através de seus métodos experimentais, penetrou no nível inconsciente da personalidade, muito além da profundidade atingida pelas explorações clínicas da psiquiatria. As investigações de psi no mundo animal e as relações de psi com o estado e as funções fisiológicas de organismos animais e humanos são outros campos de investigação que, devidamente aprofundados, desembocam no delta das ciências médicas. Robert Amadou, em seu livro La Parapsychologie, ensaio histórico e crítico sobre as investigações de psi, declara: a tendência contemporânea da medicina de considerar o homem em sua totalidade e não descuidar, nem no diagnóstico nem na terapêutica, nenhum de seus elementos constitutivos, não lhe permite descartar-se dos fenômenos psi. A medicina psicossomática ou córtico-visceral terá de utilizar o conhecimento dos fenômenos parapsicológicos tanto na etiologia das enfermidades como nas relações entre o médico e o enfermo. Os dados mais recentes da investigação de psi nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia e mesmo na Argentina mostram cada vez mais importância da parapsicologia como vigorosa contribuição científica ao esclarecimento dos problemas médicos. As experiências de Vassiliev em Leningrado, em posição contrária à de Heine na Duke University quanto à interpretação ideológica, não obstante confirmam e ampliam as perspectivas de psi no campo das relações psicossomáticas. A afirmação corajosa de Heine de que psi demonstra a existência de um elemento não físico no ser vivo serviu em parte para afastar da parapsicologia os materialistas, mas as consequências de seus trabalhos práticos fizeram o contrário. As investigações da telepatia à distância, que obtiveram êxito, levaram os cientistas americanos e russos, empenhados na conquista do espaço, a se interessarem seriamente pelas possibilidades cósmicas de psi, por suas possíveis aplicações na aludida conquista. A própria medicina espacial está hoje vivamente interessada nas investigações parapsicológicas. Diante dessa situação geral assume a importância de uma atualização do ensino médico no Brasil. O projeto de lei encaminhado pelo deputado Campos Vergal, na Câmara Federal, instituindo cátedras de parapsicologia em nossas faculdades de medicina. Consideramos que o projeto necessita de várias adaptações e correções, mas não há dúvida que representa um passo concreto no sentido de fazer-se alguma coisa de prático nessa direção. Ao que parece a proposição foi encarada como de segunda importância e até mesmo como simples tentativa de interferência de um mundo estranho, o mundo das crenças espiritualistas, no campo fechado das ciências positivas. Nada mais justifica essa posição retrógrada diante de um problema científico que se encontra na maior evidência em todo o mundo civilizado. Os grandes centros universitários mundiais estão hoje empenhados no estudo e na investigação dos fenômenos psi, e isso nas duas áreas em que se divide o nosso mundo em conflito, a capitalista e a socialista.
Tivemos ocasião de abordar o problema das implicações de psi na medicina em palestras pronunciadas em centros acadêmicos de nossas faculdades de medicina. Os debates que seguiram as palestras revelaram, ao mesmo tempo, o inteiro desconhecimento do problema pela maioria dos estudantes e a hostilidade da maioria dos médicos presentes à interpretação parapsicológica de fenômenos paranormais indiscutivelmente entranhados no campo da medicina, como os do caso Arigó. A posição geral de médicos e estudantes não revelava uma atitude científica, mas uma atitude determinada por velhos preconceitos e consequentemente defensiva, como se a parapsicologia constituísse uma espécie de ameaça à integridade das ciências médicas da atualidade. Não obstante, o simples fato de ter havido convites para as palestras, a manifestação interessada de numerosos estudantes e de alguns médicos presentes revelam que nem mesmo a citação enfática do caso Arigó consegue criar uma barreira intransponível. Isso demonstra que há uma área favorável ao exame do problema. Aliás, após a publicação da primeira edição deste livro, 3 cursos de introdução à parapsicologia foram dados pelo Instituto Paulista de Parapsicologia nas 3 faculdades de medicina existentes em São Paulo, capital, por iniciativa dos respectivos centros acadêmicos. Nunca será bastante insistir neste assunto, porque é evidente que estamos num momento decisivo da história em que a mente humana, através das concepções científicas inclusive no campo até há pouco irredutível da própria física, depara com novas perspectivas para a compreensão do mundo e do homem. Não devemos permitir que num terreno da mais alta importância como o da medicina essas perspectivas sejam afastadas, com inegáveis prejuízos para o nosso avanço cultural e a nossa atualização científica. Psi, como afirmou Amadou, não pode mais ser ignorada ou subestimada pelas faculdades de medicina. O campo da psicoterapia, em todas as suas variantes, é amplamente iluminado pelas pesquisas parapsicológicas. Não se pode mais admitir, como afirmam Rino e Pratt, Parapsicologia, 1962, qualquer confusão entre estados psicopatológicos e manifestações paranormais. O médico de hoje deve saber distinguir com precisão entre uma coisa e outra ou estará irrevogavelmente atrasado no campo de sua profissão. Além da importância já proclamada dos fenômenos psigama na psicoterapia em geral, Rino e Pratt acentuam, face às últimas observações de médicos parapsicólogos, a significação de psicapa, fenômenos físicos, na biologia e na medicina. Os casos de medicina popular paranormal, como o de Arigó, encarados sumária e preconceituosamente pela maioria dos médicos, revelam, em nosso país e nos demais, veja-se o caso Edgar de Cayce nos Estados Unidos, a necessidade urgente do ensino da parapsicologia em medicina. 15. Parapsicologia e Espiritismo. Os domínios da parapsicologia são um enclave no vasto império do espiritismo, um pequeno território autônomo, recortado pelos cientistas no campo da imensa fenomenologia espirítica. Os livros de parapsicologia, por isso mesmo, costumam citar o espiritismo e os fenômenos espíritas como antecedentes dessa nova ciência. Um exemplo típico desse procedimento é o livro do professor Ricardo Musso, do Instituto Argentino de Parapsicologia, que traz o expressivo título, Em los limites de la psicologia, mas seguido de um subtítulo bastante significativo, Desde o Espiritismo hasta la Parapsicologia. Para os psicólogos que, tendo à frente o professor Giuseppe Banksini, da Universidade de Duke, reiniciaram as pesquisas metapsíquicas neste século, dando-lhes nova orientação sob esse novo nome. O espiritismo representa uma fase antiga e superada do trato com o paranormal. É o passado. E com ele a metapsíquica, cujas experiências e investigações estão sendo submetidas a rigorosa e penosa revisão. As relações entre o espiritismo e a parapsicologia não são, portanto, amistosas, como pensam geralmente espíritas e não espíritas. Pelo contrário, têm sido até bastante ásperas, pois os parapsicólogos não desejam qualquer confusão entre os dois campos. O enclave científico, orgulhoso como um principado de Mônaco,
retenciosamente o que conseguiu conquistar do vasto império que o rodeia e ameaça a desmantelá-lo por completo no futuro, se os espíritos puderem ser eliminados. A tese parapsicológica é a seguinte: o espiritismo surgiu em virtude de interpretações apressadas de fenômenos desconhecidos. Escapando ao controle das ciências, esses fenômenos ofereceram larga margem à crendice humana. Depois surgiu a metapsíquica, pretendendo colocar o problema nos devidos termos. Mas essa ciência também se perdeu no emaranhado dos fenômenos paranormais, avançando demasiado rapidamente nas suas investigações. Agora a parapsicologia tem de repor tudo novamente em seus lugares. Isso sem pressa, sem precipitar conclusões, avançando devagar e com a mais absoluta segurança, que o terreno é traiçoeiro. A tese espírita é bem outra. Tentemos resumi-la. A metapsíquica e a parapsicologia representam esforços científicos para a explicação dos fenômenos espíritas. Louváveis esforços que farão os homens de ciência compreenderem a verdade do espiritismo, dando-lhes uma visão mais ampla e mais bela da vida universal. Não importa que a parapsicologia rejeite o espiritismo e até mesmo despreze. O que importa é que ela prossiga nas suas investigações, pois estas a levarão fatalmente ao reconhecimento da realidade espiritual. Como o espiritismo não quer outra coisa para todos os homens, a existência desse pequeno e orgulhoso enclave científico, no seu território, longe de incomodá-lo, só pode dar-lhe satisfações. Mas nem todos os espíritas entendem essa tese. Alguns pensam que a parapsicologia é apenas uma nova denominação, orgulhosamente dada pelos cientistas, com o fim exclusivo de fugirem à verdade, ao vasto império do espiritismo. Outros chegam a temer que os espíritas, fascinados pelo brilho aparente e a prosperidade desse Principado de Mônaco, acabem se perdendo no pano verde das suas cartas de baralho e dos seus jogos de dados. Ficam indignados quando veem espíritas militantes entregarem-se a atividades parapsicológicas. E outros, ainda, certamente os mais felizes e ingênuos, que ganharão o reino dos céus, entendem que todo parapsicólogo é um espírita disfarçado de cientista para minar e sabotar o edifício das ciências materiais. Como vimos no confronto das duas teses, a aspereza existente nas relações entre o espiritismo e a parapsicologia decorre apenas da falta de compreensão. Se os parapsicólogos abdicassem dos seus preconceitos positivistas ou pragmatistas, e se os espíritas, por sua vez, abdicassem dos resíduos de dogmatismo que ainda alimentam, essas relações seriam as mais amistosas e compreensivas. É o que, felizmente, já vem ocorrendo em várias áreas. Na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e aqui mesmo, no Brasil, alguns parapsicólogos e espíritas já aprenderam a dar-se as mãos, jogando fora os seus preconceitos e os seus possíveis temores. Tanto a parapsicologia quanto o espiritismo objetivam exclusivamente a descoberta da verdade sobre a natureza humana. Aquela realiza o seu trabalho no campo das ciências positivas, servindo-se dos métodos a elas inerentes. Este o faz no campo das ciências culturais, servindo-se também da metodologia específica. O espiritismo surgiu de um processo de síntese do conhecimento, a conjugação das experiências científicas e religiosas do homem, num momento exato de fusão, permitiu o aparecimento de uma concepção nova, de natureza global, para o estudo dos problemas humanos. Por isso, Kardec afirma que o espiritismo é uma ciência, mas que trata especificamente do elemento inteligente do universo, ou seja, uma ciência espiritual. Não se pode confundi-lo com as ciências chamadas positivas que tratam do elemento material do universo. Mas é evidente que as duas formas de ciência devem conjugar-se para abrangerem todos os aspectos do universo. A parapsicologia surgiu das pesquisas psicológicas, perfeitamente integrada nos quadros e nas exigências das ciências positivas. Podem e devem, portanto, marchar lado a lado na conquista do objetivo comum. Para esclarecer melhor o que acima dissemos, basta lembrar que o espiritismo não trata apenas do exame dos fenômenos paranormais. Ao examinar esses fenômenos, ele toma uma posição analítico-sintética e não somente analítica.
Não vê os fenômenos em si, como faz a parapsicologia, mas os fenômenos em si ligados a um contexto. Por isso o seu método é cultural e não apenas científico. As ciências materiais são fragmentárias e esmiuçam os fenômenos. O espiritismo é global e entrosa os fenômenos em si mesmos e no contexto a que pertencem. Psicologicamente podemos dizer que o procedimento do espiritismo é gestáltico, ou seja, ele se preocupa com a forma global e não com os detalhes. Os parapsicólogos entendem que essa posição do espiritismo é arcaica, pertence ao passado místico da humanidade. Para eles a verdade só pode ser descoberta pela análise, pelo esmiuçamento dos problemas, isolados e submetidos ao processo cartesiano de divisão. Mas o espiritismo não despreza a análise. Procura apenas colocá-la no devido lugar, como uma simples fase do processo do conhecimento. Aliás, o próprio desenvolvimento das ciências positivas está sendo feito nesse sentido. O método gestáltico em psicologia e a teoria da relatividade na física são exemplos disso. O que nos mostra que o espiritismo está bem firmado na sua posição, que não é arcaica mas adiantada, representando uma antecipação no campo do conhecimento. Enganam-se os parapsicólogos que desprezam o espiritismo. E mais ainda se enganam os espíritas que, empolgados pelo desenvolvimento atual das ciências positivas, entendem que a parapsicologia vai realmente tomar o lugar do espiritismo e arquivá-lo nas estantes empoeiradas do passado. Para maior clareza podemos dizer que os parapsicólogos são como os mineiros que cavam no escuro, arrancando os minérios da terra. Os espíritas são como os pedreiros que constroem à luz do sol, sobre a terra. É evidente que o trabalho dos parapsicólogos interessa de perto aos pedreiros do espiritismo. E não há razão nenhuma para os pedreiros se assustarem com o trabalho penoso dos mineiros. Os espíritas, portanto, não devem menosprezar nem superestimar os domínios da parapsicologia, que na verdade estão encravados, na exata expressão da palavra francesa enclave, nos próprios domínios do espiritismo. A investigação parapsicológica já venceu a sua primeira fase, a da constatação da existência do extrafísico no homem e no universo, e está avançando para a demonstração da supervivência do homem após a morte. Rini dedica-se, no momento, à elaboração de metodologia especial necessária a essa comprovação científica que vai aos poucos realizando, no exame dos fenômenos θ, de manifestação de entidades espirituais. Enquanto isso podemos assinalar a área da concepção espírita já plenamente confirmada pela pesquisa parapsicológica. Ao afirmar que as funções psi são comuns a toda a espécie humana, a parapsicologia confirma a tese espírita da mediunidade generalizada. Reconhecendo a diversificação dessas funções em dois campos, o subjetivo e o objetivo, endossa a divisão espírita das manifestações inteligentes e dos fenômenos físicos. Sustentando a independência da mente, que percebe e age sem se servir dos órgãos corporais, restabelece a dualidade relativa de corpo e espírito. Provando a ação psicocinética, confirma a tese espírita das relações alma-corpo. E, por fim, reconhecendo a existência de fenômenos mentais possivelmente produzidos por mentes desencarnadas, confirma a divisão espírita dos fenômenos mediúnicos em dois campos, os anímicos, produzidos pela própria alma do médium, e os espíritas, produzidos por espíritos desencarnados. O campo de psi-gama está hoje dividido em duas áreas, a de SP percepção extrasensorial, e a de θ, manifestações de espíritos. Além disso, ao tratar da existência de pseudofenômenos paranormais, a parapsicologia endossa as explicações espíritas a respeito da existência dos chamados fenômenos espiritoides. Assim, as novidades parapsicológicas, que deviam aturdir os ingênuos espiritistas, nada mais fazem do que reafirmar tardiamente as teorias espíritas, já confirmadas pelas experiências do espiritismo há mais de um século. Não é de admirar que os adversários do espiritismo queiram reduzir a parapsicologia à triste condição de um pavlovismo ou um behaviorismo paranormal. É o único recurso que lhes resta diante do avanço das ciências na comprovação progressiva das pesquisas e teorias espíritas. A posição de Rini no tocante à questão da sobrevivência é declarada nos seus últimos livros e artigos. O professor Jorge Ayala,
da Universidade do México, declarou-nos pessoalmente: Rini segue por etapas. A primeira foi a prova de que os fenômenos existem. A segunda, a prova de que a mente não é física. A terceira será a da sobrevivência espiritual do homem. A equipe de Paris, que realizou pesquisas com Arigó e outros médiuns, tem o mesmo objetivo. É importante assinalar que até agora as pesquisas parapsicológicas não provaram nada contra o espiritismo. Pelo contrário, só tem confirmado, passo a passo, a doutrina espírita em seu aspecto científico. 16. Os padres mágicos. O desinteresse dos meios universitários e das instituições científicas no Brasil pelo desenvolvimento mundial da parapsicologia deixou-nos expostos à invasão da charlatanice. É uma lei do progresso cultural, já bastante conhecida. Em todos os campos em que a ciência se recusou a entrar com a sua frágil mas eficiente lanterna, surgiram os charlatães de tocha em punho. Os fenômenos paranormais ocorrem entre nós, tanto como entre todos os povos. Mas devem haver algumas circunstâncias que nos favorecem nesse terreno. Possuímos, talvez, maior número de médiuns que qualquer outro país. Muitos deles se transformaram em charlatães porque não encontraram amparo e orientação e nem mesmo a mais leve atenção de parte das organizações científicas, a não ser para persegui-los e processá-los. O caso Arigó teria sofrido essa metamorfose, não fosse a simplicidade rústica e a honestidade natural do médium. Os nossos meios científicos tudo fizeram para converter Arigó num charlatão e depois metê-lo na cadeia. Como a transformação foi impossível, insistiram até os seus últimos dias em prendê-lo mesmo assim. Parodiando o conhecido ditado popular, pensam os nossos homens de ciência que mais vale um médium na cadeia do que 1000 em liberdade. Mas por mais que fizeram, Arigó resistiu. Foi uma rocha de inabalável minério. E além disso os médiums em liberdade se multiplicam por toda parte. A ciência indígena se desespera e pede ajuda à religião. Já que não é possível acabar com os médiums, que pelo menos possamos exorcizá-los. É aí que entram em cena os padres mágicos. Louis Pauwels e Jacques Bergier entendem que estamos no momento do despertar dos mágicos. O livro de ambos, traduzido e publicado no Brasil, não fez o sucesso esperado. Porque entre nós os mágicos já haviam despertado antes. E o fizeram da maneira mais apropriada, respeitando a mais antiga tradição espiritual, no meio sacerdotal. Num ambiente cultural subdividido por numerosos conflitos, os padres mágicos surgiram sob aplausos. Vinham explicar aquilo mesmo que Pauwels e Bergier explicavam em seu livro, que o fantástico é uma realidade natural, acessível aos que não dormem o sono intelectual. E o faziam de maneira muito mais simples, através de cursos populares ilustrados por exibições hipnóticas e mágicas de teatro. De um momento para outro vimos surgirem algumas figuras curiosas que ensinavam a doutos e incultos, a cientes e inscientes, várias ciências novas. Frei Boaventura Kloppenburg, por exemplo, e irmão Vitrício, introdutor da letargia no Brasil, que se esparramou em espetáculos de teatro e televisão, provando que os fenômenos mediúnicos nada mais eram do que encenações letárgicas. Até hoje ninguém conseguiu uma prova de que a letargia seja uma ciência diferente da hipnologia. Mas para que provas, quando temos as exibições teatrais? O padre jesuíta Oscar Gonzalez Quevedo invadiu escolas superiores, estações de televisão, auditórios e páginas de jornais e revistas para ensinar uma nova parapsicologia MAD em Madrid que fez furor em todos os setores. O iluminado sacerdote dava cursos sobre comunicações de além-túmulo e provava que médiuns e estudiosos do espiritismo não passavam de beócios ingênuos. A verdade escorria dos dedos do padre como chuva de verão, fácil e passageira. O inconsciente é um gênio desconhecido. Quem faz tudo isso é o inconsciente. Simpático, sorridente, estribado numa autossuficiência de espantar mouros da costa, o P. Quevedo distribuiu os seus cursos pelo meio universitário, concedeu entrevistas farfalhantes a jornais, revistas ilustradas e estações de televisão e acabou publicando um calhamaço que reúne a sua profunda sabedoria, a face oculta da mente.
O que há de oculto nesse grosso volume foi revelado pelo conhecido estudioso do assunto, o metapsiquista e espírita Carlos Embaçaí, com seu livro A Farsa Escura da Mente. Basta confrontar os dois volumes para se ver a que despropósitos chegou a ciência infusa do P. Quevedo, no seu afã de provar a genialidade do inconsciente. No fundo, as conclusões do padre são mais otimistas que as do famoso Dr. Pangloss. Não existem fenômenos espíritas, mas, em compensação, todos nós somos geniais. Que importa se não podemos provar a sobrevivência do homem após a morte? Temos uma prova muito mais valiosa, a de que cada um de nós carrega um gênio oculto no inconsciente. É verdade que, conscientemente, podemos ser uns pobres diabos. Mas isso é passageiro. Lá dentro, nas criptas e furnas secretas do inconsciente, que o pobre Dr. Freud não foi capaz de penetrar, dorme sempre o gênio desconhecido. O P. Quevedo penetra nas furnas, sacode o dorminhoco, desperta-o, admira-se ele mesmo da sua façanha e exclama, como na conhecida anedota, Chivedo. Somos uns gênios incubados. Talvez a morte nos desperte para a genialidade inconsciente. Não basta isso. Não, o P. Quevedo ainda não se contenta com isso. Seu otimismo encontra apoio nas teorias do maravilhoso Dr. Giuseppe Garrigaris. Podemos refletir o universo na pele. Seria possível maior maravilha? Que campo novo para os dermatologistas. Antigamente podíamos ter o diabo na pele. Hoje, podemos ter o universo. O P. Quevedo explica a razão dessas coisas espantosas. A manifestação das faculdades paranormais é o resíduo do extraordinário poder que possui a natureza humana quando foi criada, poder que desfrutaria num paraíso terrestre a face oculta da mente. Pag. 329. Dessa maneira, o Padre nos revela uma herança que desconhecíamos. Até agora, só nos haviam ensinado que herdamos o pecado. O Padre descobre e nos conta que herdamos também os poderes celestes de nosso pai Adão, o pecador. Podemos recuperar um pouco do paraíso perdido através das mágicas geniais do nosso inconsciente. Na verdade, as mágicas não são do inconsciente, são do Padre. Ou melhor, dos padres mágicos que andam fazendo exibições de palco e televisão, no afã de negar a possibilidade de comunicação espiritual com os que partiram da Terra. Curiosas contradições humanas. Quem diria que justamente os sacerdotes, incumbidos de lembrar aos homens a sua natureza imortal, iriam voltar-se contra as provas da sobrevivência e apelar até mesmo para os truques de magia e os passes hipnóticos a fim de provarem que os fenômenos espíritas não existem? Pois é o que temos aí, aos nossos olhos. Padres e frades faquirizando contra o espiritismo, organizando grupos de sensitivos previamente treinados para exibições teatrais, fazendo artes em público e afirmando que somos herdeiros de poderes paradisíacos, puramente materiais. Mas surgem, às vezes, coisas inesperadas. O P. Quevedo declarou insistentemente que entendia de magia teatral. Mas como afirmou, muitas vezes mais, que pelo poder da mente dominava o corpo, impedia o fluxo sanguíneo nos ferimentos e suprimia a dor, ninguém pensou nos seus poderes mágicos. Até que alguns mágicos de verdade, mágicos profissionais, que trabalham em palcos e circos, ganhando honestamente a vida na prática de uma velha arte, tão nobre como qualquer outra, sem jamais enganarem a ninguém, pois todos sabem que se trata de uma arte e não de poderes estranhos, resolveram assistir os cursos do padre. Assistiram, viram tudo e ficaram indignados. Sim, porque o padre fazia mágicas e dizia que estava fazendo ciência. Então, modestamente, os mágicos de verdade resolveram protestar. E o fizeram com o maior respeito pela genialidade inconsciente dos ilustres reverendos. A revista Miríade Mágica, órgão do Núcleo Mágico de Niterói, resolveu tratar do assunto em seus números 9 e 10, de abril a maio de 1965. Num artigo sério, intitulado A Propaganda e seus Efeitos, os mágicos aplaudem as habilidades do padre mas discordam de certos exageros. Vejamos um trecho, com a devida vênia. Ainda agora, com o objetivo de adquirirmos alguns conhecimentos,
para a melhoria de nossos trabalhos, frequentamos as conferências proferidas pelo ilustre professor de parapsicologia Oscar Gonçalves Quevedo, SJ, no curso intensivo dessa ciência, e ficamos convencidos de que se deve apoiar e colaborar no sentido de combater as superstições e crendices que levam a humanidade a inferiorizar-se, acreditando em fraudes conscientes e inconscientes. Até aqui, como se vê, a maior boa vontade, a intenção de aprender e o evidente respeito para com o ilustre professor. Mas, a seguir, os mágicos reagem na defesa da profissão e também na defesa da lealdade mágica, como se vê neste trecho. Embora reservemos-nos o direito de discordar de certas afirmativas do reverendo professor, como a de que o ilusionismo frauda, principalmente pela sua declaração de ser cultor de nossa arte e havê-lo demonstrado efetivamente, em todas as ilustrações do curso, como sejam, visão paraótica, estrada hipnótica, visão através dos corpos opacos, baralho rosário, pantominesia, mnemotecnia, adivinhação extrasensorial, umberlandismo ou crime simulado, hipnose teatral e um pouco de faquirismo, espetando um estilete no braço. Está aí o rol de mágicas que o Quevedo oferece aos seus alunos de parapsicologia. No curso acima referido, segundo o articulista, o padre declarou alto e bom som que se tratava de experiências científicas entre aspas. Na maioria dos cursos, e mesmo em programas de televisão, não apareceram essas aspas. Pelo contrário, tivemos a oportunidade de ver apenas as aspas do touro da verdade vacilando ante as negaças do toureiro espanhol. Mas voltemos aos mágicos. Ouçamo-los. Em Jornal do Brasil vimos uma sua fotografia com estilete espetado no braço, e no histórico a afirmativa de que ficara um buraco de 5 milímetros de diâmetro, sem sangrar e sem que o paciente sofresse qualquer dor. Ora, embora não pratiquemos esta faceta do ilusionismo, sabemos como é praticada, por havermos auxiliado a apresentá-la e conhecermos os seus truques científicos. Acreditamos que a alegação, mentirosa, do buraco, pode gerar crendice até em pessoa ilustrada. Quanto à dor, a letargia apresentada entre nós pelo irmão Vitrício já explicou suficientemente, para empregarmos um termo também bastante pretensioso, além de devermos considerar que o maior dorimento é da periferia, e, por isso mesmo, o estilete abiselado, o truque. O seguir, o articulista explica que o ilusionista não pretende fraudar, iludir ou enganar, mas apenas ilusionar. E acentua, ilusionista que não ilusiona comete fraude. Assinala ainda que o ilusionismo não pretende atacar nenhuma religião, nenhuma crença. É apenas uma arte. Todos os que vão assistir a um espetáculo sabem que estão vendo artifícios e não fenômenos de qualquer espécie. Que bonita lição de honestidade profissional nos dão os mágicos, em sua modesta revista. Ouçamo-los ainda. Se alguém faz a levitação sem truques, os corpos celestes aí estão para o comprovar. Não se depreende daí que contestemos. Apenas declaramos que usamos truques para simularmos o que é, ou o que asseveram ser real. Para encerrar o artigo, que se refere especialmente ao problema da publicidade, o articulista de Miríade Mágica exclama, certamente aturdido com as maravilhas que havia presenciado, cuidado pois com a publicidade. Não permitamos os exageros que nos poderão prejudicar. E nada mais foi dito. Mas significativamente recebemos um exemplar desse número da revista, cuja distribuição é feita apenas entre os mágicos profissionais. Esperamos que o remetente não se aborreça com a publicidade eventual que estamos fazendo da sua revista e da sua profissão. Não temos outra intenção senão aquela mesma que orientou, a de mostrar aos homens de boa fé que, segundo a lição evangélica, devemos ser mansos como as pombas, mas não podemos esquecer a prudência das serpentes. De tudo quanto aí fica, tire o leitor as suas conclusões. Os padres mágicos constituem um dos capítulos mais curiosos da história da parapsicologia no Brasil. Não podíamos deixar de registrá-lo neste volume, como uma contribuição para os futuros historiadores. E também, por que não, como uma justa homenagem à habilidade dos padres mágicos, que têm dominado plateias numerosas e conquistado auditórios ilustres.
Aliás, o livro de Atos refere-se a alguns mágicos da era apostólica, como o caso de Elimas, o encantador, 13:6-12, a quem Paulo advertiu que não continuasse a perturbar os retos caminhos do Senhor, e o tão conhecido caso de Simão, o mago, 8:9-24, a quem Pedro repreendeu, por não ter o coração reto diante do Senhor. Novo livro do P. Quevedo foi publicado recentemente, em 2 volumes, com o título de As Forças Físicas da Mente. Afirma o autor que existem 2 forças nos fenômenos paranormais. Umas vezes a exteriorização de força material, outras vezes de força espiritual. Isto é o que se chama descobrir a pólvora, pois tanto no espiritismo, quanto na metapsíquica e na parapsicologia todos os autores sabem disso. Os 2 volumes do padre não vão além do emaranhado de contradições de seu livro anterior, A Face Oculta da Mente. Sua finalidade é apenas combater o espiritismo. O curioso é um padre publicar 2 volumes para contradizer a principal descoberta científica do século, feita e proclamada pela escola de Rini, a de que a mente não é física. A mente, pois, não possui forças físicas, e como ensina Rini, age por vias não físicas sobre a matéria. Nos fenômenos físicos paranormais exteriorizam-se forças físicas do médium sob a ação das forças mentais ou espirituais do próprio médium ou dos espíritos. Essa interação mente-corpo é princípio básico bastante estudado e confirma cientificamente a relação alma-corpo que é fundamento das religiões. Gustave Gelin explicou a emissão do ectoplasma como resultado da ação de controladores espirituais sobre os médiuns. Este problema só continua a ser problema para os materialistas. Vocabulário. Explicação de termos técnicos usados neste volume. Aporte. Introdução de objetos em locais fechados, ou retirada de objetos desses locais, por meio de uma possível lei de interpenetração da matéria, ou por outro processo desconhecido. Animismo. Fenômenos produzidos pelo próprio médium ou sensitivo, ou pela sua própria alma. Ver a obra de Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo, ou a de Alexandre Aksakoff, Animismo e Espiritismo. Aqui agora, categorias da filosofia da existência, ou existencialismo, que significam, o momento presente, o mundo. Ambidestrismo, capacidade de utilizar-se das 2 mãos, com a mesma agilidade. Catalepsia, estado de rigidez muscular, determinado pela hipnose ou por processos histéricos, com paralisação dos movimentos. Clarividência, na parapsicologia, visão à distância ou através de obstáculos. No espiritismo, visão de entidades espirituais ou de objetos, episódios e cenários espirituais, tendo também o significado parapsicológico. Clareaudiência, percepção de vozes estranhas, exclusivamente pelo sensitivo. No espiritismo, percepção das vozes dos espíritos, músicas e outros sons do mundo espiritual. Controle, processo de verificação dos fenômenos, evitando-se a ocorrência de fraudes, espírito guia do médium. Criptestesia, percepção de objetos ocultos, clarividência. Cumberlandismo, falsa telepatia, praticada no teatro, pela primeira vez, pelo prestidigitador inglês Cumberland, através da percepção dos movimentos inconscientes das pessoas. Desdobramento, projeção do eu, bilocação, fenômeno de materialização, de natureza anímica, em que o próprio espírito do médium se torna visível e palpável, fora do corpo. Dupla vista, percepção de cenas em forma de projeção cinematográfica, como a morte de uma pessoa ainda viva, ou acidente com uma pessoa ausente, sem que se perca a visão de realidade concreta. Ectoplasma, substância esbranquiçada e gelatinosa que sai do corpo do médium, pelos orifícios naturais ou pelos poros, e que, segundo Richet, que criou a palavra, tem irresistível tendência a formar membros ou corpos humanos, o elemento orgânico do fenômeno de materialização, que se exterioriza também na forma de um fluido visível ou invisível, às vezes sensível ao tacto. Escrita automática, escrita produzida sem domínio consciente do sujeito. Na psicologia,
escrita produzida pelo inconsciente do sujeito. No espiritismo, o mesmo sentido, e mais a psicografia, escrita dos espíritos através dos médiuns. Entidades psicônicas, formações ou estruturas de psícons, ou átomos psíquicos, segundo a teoria de Watteli Carrington, que constituem a sobrevivência da mente à morte do corpo. Existencial, referente ao existencialismo ou filosofia da existência, que encara o homem e os seus problemas durante a vida material, no processo histórico. Gestalt, palavra alemã, forma, usada para designar a psicologia da forma, que trata dos processos da percepção. Ideoplastia, formações mentais objetivas, imagens formadas com modelagem do ectoplasma pelo pensamento, segundo Richet, e Motta e outros, fantasmas espirituais artificialmente criados pelo pensamento, modelagens mentais, que podem ser fotografadas. Materializações, formação de objetos, membros humanos ou corpos inteiros, por meio de ectoplasma, no espiritismo, tem ainda o sentido de corporificação transitória de espíritos, nas sessões, por meio do ectoplasma. Médium, intermediário, sensitivo que serve para a comunicação de espíritos, termo usado tanto no espiritismo quanto na parapsicologia. Metergia, produção de fenômenos objetivos, do grego, ergon, trabalho, por ação distância, movimento de objetos, ideoplastias, pancadas ou ruídos, formações ectoplásmicas, voz direta. Palingenesia, gerar de novo, reconstrução de um objeto ou de um ser desaparecido, reencarnação. Poltergeist, manifestação de espíritos batedores, através de pancadas ou ruídos diversos. Infestação de espíritos, casas assombradas, do alemão, polter, perturbador, geist, espírito. Sincronicidade, princípio que rege os fenômenos psíquicos, como de causalidade rege os fenômenos físicos. Teoria de Carl Jung, para explicar os fenômenos paranormais, que não se produziriam por causa e efeito, mas por coincidência significativa, de maneira sincrônica ou simultânea. Transe, estado de dissociação psíquica, de dormência ou inconsciência, em que se verificam fenômenos paranormais, comunicações mediúnicas, produções ectoplásmicas, etc. Vidência, capacidade de ver espíritos, clarividência. Fim.